Bom, eu queria começar mostrando um pequeno vídeo que o Gustavo me mandou, que está no Instagram da peça, comemorando as 100 apresentações que a peça já teve. Já deve estar em 110, né? Por aí, né? Acho que sim. Quando a gente fez 100 apresentações, a gente rodou no teatro um vídeo. Alô? Quando a gente fez 100 apresentações, a gente rodou no teatro um vídeo contando um pouquinho da nossa história, né? Que é esse vídeo aqui. Que é esse que vocês vão ver agora. Está lá no Instagram da peça, não sei se vocês também tá. Então, a ideia é, a partir do sucesso do espetáculo, a gente discutir uma série de questões ligadas à criação, à arte, ao pensamento, ao cinema, ao teatro, carreira, enfim, coisas que nos interessam nesse universo. Talvez só para o vídeo ficar um pouco mais claro para quem quando for assistir, vou só contextualizar. Por favor. Só, não sei se todo mundo sabe. Tinha começado a pandemia, obviamente os teatros fecharam, todos os nossos colegas ficaram sem emprego, os técnicos, né, o pessoal de teatro. Ana Beatriz Nogueira, atriz, conduziu um projeto aqui no Teatro Petra Gold, chamado Teatro Já, onde atores fariam peça no palco para nenhuma plateia, só haveria um espectador, e com transmissão online, o que é praticamente a subversão do teatro, né? Não ter plateia. E ela me ligou perguntando se eu tinha algum texto, tinha que ser um monólogo, eu não tinha nem vacina ainda, para não ter risco de contaminação. E eu falei, olha, o monólogo eu não tenho, mas eu tenho um projeto para 2 atrizes. Eu já conhecia a Júlia, a gente já vinha se falando. E eu sabia que elas estavam juntas na pandemia. E aí eu liguei para a Júlia e falei, olha, tem essa proposta da Ana Beatriz e essa ideia, o que você acha? Ela falou, vamos nessa. Falou com a Lília, vamos nessa. Daí, então assim, foi muito em cima de uma circunstância trágica que a gente ia ficar 1 mês em cartaz. A gente ia fazer 4 semanas, depois vinha outra peça, outra peça e outra peça. Então, a partir dessa fagulha, a gente conseguiu construir essa história que vocês vão ver agora. Um pouco emocionadas também, vendo, assistindo. Então, a primeira pergunta seria essa. Vendo esse vídeo agora, né, com esse distanciamento, o que vocês sentem assim, em relação a esse projeto que passou por tantos lugares, né? Chegou no Rio de Janeiro e com temporada prorrogada. O que vocês sentem isso, né? Como é que se mede um sucesso né, teatral? Dá para saber antes se ele vai ser um sucesso? Não. Eu acho que é uma coisa que, acho que vocês, até como estudantes, né, a gente não sabe onde a gente vai chegar. A gente sabe que a gente quer chegar, né? Então, e com essa vontade de querer chegar em algum lugar, a gente acaba chegando. E para chegar, você precisa realmente de muita determinação, muita vontade de vencer todos os obstáculos, sabendo que você vai ter muitas frustrações pela frente. E o teatro, ele proporciona esse tipo de sentimento, eu acho, porque a gente nunca sabe o que é que vai dar, o que é que vai acontecer. Se o público vai absorver, se eles vão gostar, se eles vão identificar, se eles vão achar que é um tédio, se não tem nada a ver com eles. A gente nunca sabe, é muito difícil. A gente só vai conseguindo descobrir conforme a gente vai fazendo. Quer dizer, quando a gente fez online, a gente não achava o que ia acontecer. Só que começamos a perceber que cada dia, cada vez que o telão descia, tinha mais gente assistindo de muitos lugares diferentes. Então, não era só do Rio de Janeiro, era São Paulo, era da Paraíba, era de Manaus, era do Recife, era de fora do Brasil. Uma vez teve um cartaz que aparecia assim, Romênia. Aí eu falei assim, mas por que será Romênia? Aí eu lembrei, as minhas novelas brasileiras passam muito na Romênia, na Alemanha, em todos os lugares, muitos lugares da Europa, as nossas novelas acontecem lá. Então, eles souberam, online, dentro de casa, sem poder sair, o mundo inteiro fechado. Então, nós começamos a observar que aquilo foi crescendo muito cada vez que o telão abaixava. E quando nós fizemos 3 apresentações presenciais, nós sentimos que ali tinha uma história que, apesar da história se passar na pandemia, ela fala de solidão humana.
E, na realidade, eu, particularmente, eu gosto muito de falar de solidão, porque eu acho que todo mundo é sozinho mesmo. Não tem jeito. E só depende de nós como é que a gente lida com isso. Então, a gente pode lidar muito bem, né? Administrar muito bem, ou então a gente pode ser depressivo, ou então a gente pode tirar partido. Cada um vai lidar com esse sentimento que existe em todos nós. E por que ele ia ao encontro do público? Porque além da solidão da pandemia, existia a solidão das pessoas. E as pessoas começaram a se identificar. Então, o que acontece? Quando o público assiste, a necessidade deles dizerem: ai, a minha mãe é assim, a minha tia é assim, eu vou trazer minha irmã, mas eles não são? São. Completamente, todos nós somos. De alguma maneira, todos nós somos. Nós nos identificamos com aquele sentimento mais primário que existe. Nós nascemos sozinhos, vamos morrer sozinhos. E a pandemia mostrou esse reflexo. E nessas 3 apresentações nós conseguimos fazer com que nós conseguimos perceber que o público estava querendo ouvir. Aí depois, a partir disso, por isso que assim, eu gosto de ver, porque, de fato, como a gente começou, a gente ensaiava online. Sabe quem ensaiava online? Eu falava o texto, 2 minutos depois dava réplica. Aí depois, porque agora a gente fala, né? Agora tá rápido, a gente fala no Zoom e volta rapidinho. No começo era assim, então assim, ou a gente ia ser 2 canastronas, porque a gente não ia conseguir ouvir e fazer aquele texto uma tragédia shakespeariana, com muita intenção, ou então a gente aprendia, e foi o que aconteceu. Nós tivemos que aprender toda essa situação, o que a gente viveu. Então, isso, depois a gente olha assim e vê o que aconteceu com a nossa história, a nossa evolução, ter ido para São Paulo, ter enfrentado São Paulo, e São Paulo também ter mostrado o quanto ele nos acolheu, nos deu força e garantia para a gente chegar no Rio de Janeiro. Então, essa trajetória é uma trajetória que não pode ser esquecida. E eu acredito que em qualquer profissão ela faz parte. É assim. Qual profissão que vocês escolherem, vocês vão olhar para trás e vocês vão ver um movimento, e de repente desse movimento vocês vão ver uma realização. Quando houver a frustração, ele não vai deixar de existir na cabeça da gente, mas ele será tão importante quanto um crescimento de sucesso. Então, acho que o sucesso ele é relativo, ele é importante, a gente fica feliz, mas o que mais a gente aprende é o conhecimento, é uma realização, é a generosidade, são todos os sentimentos que não são solitários, é que a gente aprende quando a gente está fazendo uma peça de sucesso. Júlia pode falar um pouco nessa seara também, vendo o vídeo, o que isso provoca, né? Porque fazer 100 vezes a mesma peça, né? Mas não é a mesma peça. Exatamente, Não é nada disso. Eu tenho uma raiva. Quando as pessoas falam assim, o teatro é chato, todo dia a mesma coisa. Não é todo dia a mesma coisa, gente, não é. A plateia é diferente. Você está no estado de espírito diferente. Você vai fazer seu texto, sim, a mesma coisa, você vai falar a mesma coisa, mas a tua intenção dentro é diferente, e você vai fazer o personagem como ele tem que ser. Então, e o público que está lá, ele está louco para ver você, para ver a peça, para ver a história, ele está absolutamente assim, ainda mais se ele vem com algum boca a boca positivo, ele quer ver. Então, para eles é a primeira vez, e para a gente tem que ser a primeira vez. É como se a gente entrasse pela primeira vez. E a gente tem que ganhar o jogo. Você pode, sei lá, torcer a perna, ficar sem voz, cair no palco, sei lá, alguma coisa pode... Mas você tem que ganhar. Então, é um desafio maravilhoso.
E dá raiva, é como se falasse assim, menosprezando um pouco o que a gente faz todo dia, como se a gente fosse lá para o teatro, alguém ligasse uma chave e a gente entrasse e fizesse tecnicamente. Não é assim. Quem faz assim não consegue viver da profissão, porque a profissão é muito difícil para você sustentar ela assim, com dignidade. Quem faz assim, se cansa dessa vida, porque está fazendo tecnicamente, entendeu? Então agora vocês entendem, pelo menos eu sei que essas pessoas, quando alguém falar que é teatro, faz todo dia a mesma coisa, vocês vão defender a gente, vão falar, não é assim que é. Porque a repetição é criativa. Ela é super criativa. Diferente do cinema, né? Que se você... Foi ótimo. Júlia, acho que pode ir na mesma seara mesmo. Vendo o vídeo, o que você percebe dessa trajetória? Assim? A primeira vez você trabalha com a sua mãe. Teve a novela que você fez a personagem mais jovem, né? Mas durante tanto tempo é a primeira vez. Né? Não, é a primeira vez. Assim, a gente já fez outros trabalhos juntos. O próprio A Lista virou um curta. Então, assim, a Lista ela já foi derivada de muitas coisas. A gente já gravou um filme juntas também. Então, assim, esse realmente talvez tenha sido o maior trabalho de todos. Em termos de duração, assim, mas não foi o nosso primeiro trabalho juntas. E eu acho que, assim, vendo o vídeo, é uma mistura de muito, um saudosismo, digamos assim, de como começou e, ao mesmo tempo, muita alegria de ver o que fomos e o que estamos. Esse foi um trabalho que começou muito sem expectativa. A gente começou realmente para ajudar os técnicos de teatro que tinham ficado desempregados por conta da pandemia. Eram 45 minutos, éramos 4 pessoas. Era eu, minha mãe, Gustavo e o Guilherme Piva, que é o diretor, que é quem fala no final. Enfim, aparecem várias outras fotos. E ele que fez o vídeo, né? Mas, então, assim, a princípio eram só nós, era o Teatro Petra Gold, que é o antigo Teatro Leblon, Marília Pêra, ali na... Qual? É isso aí. Conde Bernadotte. E a gente ia uma vez por semana fazer a apresentação e ir embora para casa. Do Começarando. Esqueci já. Mas todo o processo ele foi muito diferente, mas ao mesmo tempo ele foi muito gratificante para mim, assim, pelo menos eu posso dizer, porque a gente, na pandemia, acho que a coisa que a gente mais teve era falta de um propósito, digamos assim, porque a gente acordava, quem trabalhava online, quem estava na faculdade teve um momento em que teve que se adaptar online, mas assim, as pessoas não tinham muito assim, futuro mesmo, assim, o que vai acontecer, o que vai ser da gente, o que vai ser da minha família, será que vai ter vacina, será que não vai ter? Era um momento tão conturbado que acordar tendo assim, hoje eu vou ensaiar, era para mim uma das maiores alegrias de todas. Porque era um propósito de vida, era a arte me modificando, era a arte me dando esperanças, me abrindo portas, mesmo que de um jeito totalmente irreconhecível, que ninguém nunca tinha experimentado e que a gente não sabia se ia dar certo ou não. Então, assim, a peça ela foi muito importante para mim nesse lugar, assim, de que ela me deu um futuro, ela me deu um motivo para acordar, ela me deu tudo, assim. E no início eu pelo menos pensava que era um drama. A gente chegava, não tinha plateia, então a gente chorava, que assim, acabava de chorar, terminava 45 minutos e despedia, falava assim, nossa, a gente tá fazendo uma peça assim super dramática. E na primeira apresentação as pessoas se mataram de rir. A gente errou todos os tempos, porque eu não tinha ideia de que as pessoas riam, não tinha ideia que as pessoas se divertiam. Então a gente fez a primeira apresentação lá foi no Riachuelo, né? Foi totalmente confuso e ainda foi a primeira vez que a gente não tinha distanciamento de plateia, assim. Tipo, o teatro realmente, se tinha 1000 lugares, tinha 1000 lugares. Então era aquele paredão de pessoas. A gente, assim, pela primeira vez fazendo uma peça que... Era isso, assim, tava totalmente em outro tom, em outro tudo. E aí depois a gente foi aprendendo com a peça, a gente foi aprendendo como a lista era para ser feita. Então isso também foi um ótimo aprendizado, né, de você realmente mudar, porque era de um jeito e foi para outro lugar. E ao longo desses anos, assim, acho que a gente já está há 3 anos em cartaz. A gente ficou 9 meses em São Paulo.
E nesses 9 meses em São Paulo também era repensar a peça inteira, porque a peça é carioca, a peça fala de Copacabana, tem todas as referências do Rio de Janeiro, e a gente vai para São Paulo, que as pessoas não sabem nem o que é Venâncio. Então, assim, a gente acaba, tipo, pô, vai funcionar, assim, aqui vocês inundam também as cidades, os bairros, porque a gente fala, Jardim Botânico vira uma corredeira quando chove, ninguém entra, ninguém sai, porque aqui o Rio de Janeiro todos os bairros alagam. E aí agora que a gente veio pro Rio, não é circozinho, mas tipo, é essa felicidade da gente ter essas gargalhadas, assim, das pessoas cantando Copacabana com a gente no final. Então, o que a gente tem da peça, assim, é uma trajetória muito bonita de algo que a gente fez sem expectativa, e que a gente se surpreendeu muito positivamente com isso. Então, acho que às vezes, assim, a gente começa trabalhos, e isso foi bom, pelo menos assim, pra mim, porque a gente, enfim, todo mundo é muito ansioso, né? Todo mundo quer que dê muito certo, que seja sucesso, que as pessoas queiram ver, que tenha público e tudo mais. E esse foi um trabalho que a gente não pensou tanto nisso. A gente pensava assim, a gente quer ir pro teatro, a gente quer fazer uma peça, a gente quer comunicar, a gente quer dar um alento para as pessoas que estão vivendo esse momento que a gente também está vivendo. E a partir disso, olha quanta coisa, né, a gente conquistou. Então acho que isso também foi, acho que o que eu mais aprendi com a peça, assim, é você realmente saber viver e aproveitar todas as apresentações, cada momento que a gente tem, cada ano que passa. Com certeza a peça não é a mesma do que a gente começou 3 anos atrás, não será a mesma daqui a 1, 2, 5, sei lá quantos anos a gente vai ficar em cartaz, e é isso, assim. Gustavo, a gente pode falar um pouco. O aluno tá que nem teatro, né? Aplausos em cena aberta, ótimo. Acho que você pode falar um pouco sobre, claro, a tua sensação de assistir ao vídeo mais uma vez, diante dessa plateia, e como é que funciona essa questão do texto, como é que surgiu os nomes das atrizes, né? Como a Júlia lembrou o texto no Zoom, ele tinha 45 minutos, a questão do drama familiar dela, da dona Laruda com a filha, não existia, você teve que acrescentar. Tem muita gente de roteiro aqui, né? Muita gente escreve roteiro, né? Estuda roteiro, acho que isso pode acrescentar bastante para eles também. Tá. Além do que a Júlia falou dessa coisa de não ter a expectativa, eu acho que tem uma outra grande lição para a gente, que eu acho que vale para todo mundo, de qualquer profissão, de qualquer idade, que é respeitar o tempo das coisas. A gente foi vivendo o dia. Então, assim, quando a gente resolveu fazer a peça, o convite da Ana Beatriz, que não tinha R$1 para fazer, ao contrário, a gente ia doar o nosso trabalho, a gente pegou o lustre da casa da Lília, a mesa da casa de não sei quem, não sei o que lá de casa, o tapete da Lília, que eu pus no meu porta-malas, peguei, devolvi esse tapete sei lá quantas vezes, meu marido ia lá, ajudava, tirava, enrolava, punha do teatro, desce do teatro, a luz que tinha. Aí deu certo. Então agora vamos fazer mais isso aqui? Aí a gente, então vamos fazer um curta, vamos, com o quê? Vamos fazer na casa da Lília, na janela da Lília, com as coisas da Lília, com duas câmeras, de 2 pessoas conhecidas. Então, assim, ninguém pirou de falar. Eu acho isso tão importante, Sérgio, porque ainda mais quando a gente está na faculdade, né, a gente acha que é tão longe, e às vezes, com certeza, tem tanta potência criativa aqui dentro. Se juntar 3, 4, 5 com o que tem, é tão mais inovador e criativo do que, às vezes, uma coisa megalomaníaca, né? Acho que essa lição, para mim, ficou muito forte. Alguma coisa que eu já esqueci. Em relação ao texto. Então, quando eu liguei para a Júlia, eu propus a ideia, porque eu estava fazendo as compras da minha mãe, que estava sozinha na pandemia, em Copacabana. Eu morei em Copacabana há 10 anos. Alguém aqui mora em Copacabana? É uma maravilha, né? É um universo. É um planeta. E ela sozinha, naquele 2 quartos ali na Domingos Ferreira, eu fazia as compras dela. Você tá na Domingos Ferreira? Né? Tá minha vizinha. Dela, né? Eu ia lá, deixava as compras. No que eu me afastava, na porta, não tinha vacina, né, gente? Ela tem 75 anos. Ela gritava, já foi! Porque era medo como eu vinha do mercado, né? Aí eu, já! Aí ela abria a porta e pegava aquilo tudo.
Hoje a gente ri, eu acho que esse é o segredo da peça. Hoje a gente consegue rir disso, mas era muito assustador. Eu chegava em casa assim, meu Deus, será que eu vou voltar a ver minha mãe? E se minha mãe morrer lá dentro, como é que eu vou ficar sabendo? Eram perguntas tão loucas, assim. Então eu estava vivendo isso, mas não era um drama na minha vida, assim. É uma coisa que eu estava rotina. Aí ela falava, tirei, obrigado. O café que era descafeinado, né? Tinha sempre uns 2 comentários de erro, assim. Mas sem ser uma crítica, tá? Aí, estou vivendo isso, uma amiga me liga que mora na Suíça, que estudou aqui, minha amiga que eu fiz aqui, e a minha amiga, muito amiga até hoje. Falou, você não vai acreditar, eu me ofereci como voluntária para fazer compra, porque lá na Suíça organizaram um voluntário. Suíça, né? Organizaram um voluntário. Não é cada um que se salve como der. Ela falou, você não vai acreditar, eu estou fazendo a compra de uma americana, ela reclamou que a banana acho que eu levei a banana verde. Agora vê se você vê, a mulher está trancada em casa, eu levei a banana verde, isso é um problema. Mas ela estava muito puta. Eu e meu marido, em 50 metros quadrados, que era o apartamento que eu morava, fundos. A vista era uma parede. A vista era uma parede igual a essa. Eu abri a minha janela, era isso, assim. Meu marido ruim da cabeça. Oi? A parede era fofuda também. Não, a parede não era feia, mas era bem descascada, bem ordinária. Então, já estava tudo muito difícil. Falei, se elas toparem, E esse trabalho me salvou nesse contexto. A gente adotou, meu marido começou a ficar deprimido, a gente adotou um cachorro. O cachorro, Sérgio, chegou lá em casa, o tamanho desse tablet, tá, o tamanho dessa mesa. E os meses foram passando e aquele cachorro foi crescendo, assim, que angústia, sabe? Tadinha, eu amo ela, tá aqui, ela é meu... Mas assim, que dizem, não tem raça, né? Cachorro não tem raça, a gente adota. Você tá pensando saber a aparência. Depois eu vou te mostrar a foto. E aí foi assim. Aí elas toparam, eu comecei a escrever. E aí, como a gente estava nessa situação, eu escrevia e mandava para elas. Dava 2 dias, a gente fazia uma reunião pelo Zoom, elas comentavam coisas. E coisas ótimas. E aí traziam, aí eu reescrevia, mandava para elas. Então a gente ficou, sei lá, 1 mês, talvez, nesse processo. 1 mês nesse processo. E aí chegamos num texto... Aí entrou o Piva, também trazendo coisas, que mora em Copacabana. Então eu acho... Olha, ele mora no Alto Lagoa. Não fala que mora em Copacabana. Ele mora no Eugênio Jardim. E acho que não pode cantar gato, né? Na frente do bombeiro. Ele fala que ele mora no Eugênio Jardim. Agora, uma coisa que eu já aprendi, assim, dificilmente você escreve um roteiro... Eu acho... Bom, não sei, deve ter. Mas acho que dificilmente você escreve um roteiro e aquele roteiro será o que será feito. Porque é um trabalho coletivo, né? Eu acho que o roteiro é o pontapé, o texto da peça é o pontapé. A bola é o primeiro chute da bola. Eu fazendo metáfora de futebol, nem entendo futebol. Mas é o primeiro chute da bola, chute na bola. Né? E aí elas trazem coisas, o diretor traz coisas, o outro traz coisa, o produtor traz coisa, enfim, é uma cadeia de pensamento em torno daquele texto inicial que você trouxe. É isso. Valeu por falar. Que maravilha, K102, hein? Eu estou quase vindo morar aqui. Eu também. Olha o taco, que maravilha. Mas tá tudo asseado, né? E tem ar-condicionado agora. Era ventilador. Coisa maravilhosa. Cadeiras mudaram. Isso a gente fez pra vocês. A cadeira era Rápido, assim. a cadeira antes era cochoada. Eu queria comentar uma coisa que o Gustavo falou em relação ao roteiro, porque nem sempre é assim, né? Porque muita gente que escreve roteiro, escreve ou para cinema, ou para teatro, ou para TV, tem vários tipos de personalidades, e essas personalidades elas ficam muito características, elas demonstram muito qual é o perfil da pessoa. Então, quando você pega um autor que é generoso, o Gustavo é muito generoso, ele ouve, ele assimila, ele volta com aquilo que a gente falou, porque eu não sei escrever, Júlia escreve, mas eu não sei, eu tenho ideia, Piva não escreve. Então, isso o que faz? O autor,
ele, sem saber e sabendo, ele vai crescendo. Quando a pessoa é muito hermética, eu sempre que trabalhei com autores que não deixavam mudar uma vírgula, aquilo, o espetáculo podia ser mais lindo que fosse, a novela mais brilhante que fosse, mas ela não chegava aonde deveria chegar, porque ela estava fechada. E todas as vezes que eu trabalhei, isso é a experiência minha, pode ser que uma pessoa sente aqui e fale completamente diferente, mas eu acredito que não. Todas as vezes com quem eu trabalhei, que os autores, eles tinham essa generosidade de olhar, de perceber que as coisas têm um outro olhar, e o outro olhar que está do lado de fora, ele é tão importante quanto é o de lá de dentro, isso ajuda muito você a chegar nas pessoas. Claro, porque você tá sendo global, você não está fechado num círculo só seu. E para o teatro, especialmente, é muito importante. Porque é o dia a dia, a gente, quando está no palco, a gente não está interpretando, vivendo, assim, representando, eu quero dizer. A gente está vivendo, e para viver, você tem que ter profundo conhecimento de tudo que norteia, de todas as nossas dúvidas. Enquanto você não está ali diante daquela situação inteira, você não consegue fazer. Por isso que muita gente fala, aquele lá mais ou menos, esse aqui, mas é por isso, é porque você não viveu. E quando o autor ele participa dessa história que vai ser vivida de uma forma extremamente positiva, nos ajuda demais. Então, para quem está escrevendo o roteiro, você ter na sua cabeça que as opiniões elas são importantes, você ter na sua cabeça que esse lado generoso ele é muito importante para o crescimento, eu acho que é fundamental para quem está começando a escrever. Tá? A Júlia, coitada, ela fala, tá bom, não, tá uma merda, porque eu sou mãe, entendeu? Coitadinha, mas ela sabe que de alguma maneira ninguém falaria assim como eu falo, né? Porque, você sabe escrever, blá, blá. Mas de alguma forma ela entende, todos entendem, né? E eu só vejo crescimento. Ela me apresenta uma coisa e quando vai para outra, na manifestação que ela ouviu, ela entendeu. Então eu fico aliviada porque eu sei que ali ela vai estar, os canais estarão abertos. E eu acho que é fundamental para quem escreve você ter esse lado, sabe? A gente tem vários lados, mas deixa uma caixinha pronta para a generosidade, que é muito importante, tá? Eu acho que assim, o segredo do roteiro é a reescrita, né? Nunca tá bom de primeira. E se tiver bom, tem uma coisa esquisita ali. E as críticas, elas... Exatamente, assim, e reescrever é bom, porque, assim, ouvir opiniões alheias é bom. Óbvio que, assim, não é... Talvez, assim, não seja a coisa mais fácil de se ouvir, porque é muito difícil, assim, quando você tem o seu trabalho criticado, de certa forma, ninguém gosta de ouvir críticas. Mas as críticas construtivas, elas são extremamente importantes para você evoluir enquanto autor, enquanto profissional, enquanto até pessoa, sabe? E você também precisa olhar o seu texto de outro lado, assim. Porque, por exemplo, a história que o Gustavo escreveu de Copacabana seria uma história que eu jamais conseguiria escrever, porque eu não tenho nenhuma referência disso. E ele tem. Mas, ao mesmo tempo, assim, algumas coisas que eu tenho de referências de uma jovem de 26 anos, hoje em dia, ele não tem. Então, assim, o que eu falo para ele em relação à Amanda, por exemplo, são coisas que vêm para somar. Da mesma forma que o que a minha mãe fala quanto a Laurita, quanto moradora de São Paulo, que veio para o Rio de Janeiro. Tudo isso são as conversas que a gente precisa ter, que muitas vezes são com um pedacinho de bolo e um café na hora do lanche. Que isso era algo que a gente fazia muito, assim, a gente ia ensaiar e sempre tinha a hora do lanche, e lá a gente conversava sobre a vida, sobre o texto, sobre as nossas experiências, e tudo que é conversa fica, sabe? Fica em algum lugar da sua memória, do seu crânio afetivo e de escritor, digamos assim, que são introduzidas no texto, por mais que às vezes você nem lembre. Então, eu acho que tem que ter esse lugar, assim, esse distanciamento de entender que
às vezes o seu texto não vai estar pronto e nunca vai estar. E mesmo na hora que for gravar, que tiver em cena, que estiver no teatro, na novela, no filme, vai sempre ter um negocinho que você pode mudar. E isso é o legal de ser roteirista, assim, pelo menos eu acho que pra mim, assim, é essa possibilidade de você sempre fazer algo melhor. E eventualmente chega uma hora que a gente abandona, assim, porque realmente aí não tem muito o que fazer. Então a gente chega num ponto em que até aquele ponto tá ótimo. E aí depois é com os atores, é com o diretor, é com toda a equipe de criatividade. E aí vai indo, assim. Mas essa parte, assim, de ouvir críticas, ela tem que ser algo... que, pelo menos, assim, quem gosta de escrever tem que ter, gente. Porque, assim, nunca vai estar bom. Agora, a Lília generosamente falou da generosidade. Eu acho que eu teria que ser muito burro para não ouvir uma atriz com a experiência dela, né? E com os outros atores que eu trabalho, que tem de carreira, que eu tenho de idade. Mas eu acho muito importante também o roteirista saber o que ele não quer abrir mão, sabe? Porque senão você fica ao sabor do vento. E assim, não, isso aqui é importante para mim, como autor. Essa fala, essa cena, esse encontro, seja lá o que for. Mas, assim, disso aqui eu não abro mão. Porque só para você também não ficar, né? Daqui a pouco você olha para aquilo tudo e você fala, nossa, mas eu sou o quê aqui? Só complementando. É tão importante ceder quanto saber aonde você não quer ceder. Né? Acho interessante vocês revelarem esse processo nesse bastidor, porque é um processo atípico, né? Eu conheço poucos dramaturgos que fazem isso, né? Geralmente você entrega o texto pronto, obviamente o processo de ensaio, as atrizes, os atores vão interferir, vão questionar, vão falar, vão acrescentar. Mas é quase uma companhia, é quase um workshop que você teve ali. Isso eu acho interessante, porque no cinema é diferente. No cinema você entrega o roteiro, Lília e Júlia. Lília tem um curta, né? Eu até anotei aqui, só mais uma vez, e tem um roteiro de longa, só mais uma frase, e me leve para ver o mar, que não está pronto. Então, acho que vocês podem falar muito bem, porque no cinema o roteiro está pronto, você encaminha e vai mudando de acordo com os tratamentos. E tem aquela polêmica do roteirista nunca está no set de filmagem, né? O diretor não gosta que o roteirista esteja. Tem muitos que propõem. E o Gustavo é um dramaturgo que está quase sempre no teatro, né? Acompanhando ali. Isso eu acho muito interessante e eu reforçaria essa generosidade. O Gustavo foi meu aluno há 25 anos, queria falar errado. E o Gustavo, assim, ele era muito hipercinético, né? Ele foi meu aluno de literatura, assim, já era assim, um talento. E ele é a confirmação do que eu sempre digo, né? A sala de aula é um microcosmo do mundo. Ali, me lembro de cena de você na última fila, você era no fundão, mas era um fundão criativo, né? Um fundão assim, interessado. Eu achei bacana a Lília destacar a generosidade, porque você já era generoso há 25 anos atrás. Gente, eu fui muito feliz aqui. O que é muito bom, né? Vocês gostam aqui? É muito incrível esse lugar, né? Eu fiz meus melhores amigos aqui. Eu sou padrinho de amizades que eu fiz aqui. Eu sou padrinho de casamento. A gente perdeu o pai junto. Um segurou a barra do outro. Um grupo de amigos muito poderoso. Então, voltar aqui é uma coisa meio maluca para mim. Porque é um lugar onde eu fui muito feliz. Eu estudei num colégio católico. Química, física, eram coisas horrorosas. O vestibular é uma ressaca existencial. Você não sabe direito quem você é. Aí você chega aqui, eu conheci gente que era espírita, que era um bandista, que não era nada, que não tinha religião, que era tudo. A minha cabeça fez assim, puf. Aí eu vinha pra cá para estudar Rubem Fonseca com você. Não é possível que esse lugar exista, isso é bom demais. Eu vinha cá para estudar sociologia. Não é possível, isso é incrível. Existe esse lugar. E existe, né? Que é aqui. Então eu tenho muitas boas lembranças daqui. Realmente é uma delícia estar de volta. E, enfim, a hora que você apresentou o pessoal, gostoso de ver como a faculdade andou também, né? Porque no meu tempo, era jornalismo e publicidade. Não tinha nem cinema. Então, eu aprendi, na minha aula de edição de jornalismo, a gente aprendia no papel, a editar na folha, não tinha computador. Então, a gente riscava a matéria no papel.
papel, gente. Uma coisa que nem existe mais, quase, é o jornal de papel. Então a gente pegava aquela folha enorme, riscava, matéria de 30 centímetros, fazia a coluna. Coisa que hoje o computador já te dá. Muito legal, você falou de mídias e não sei quem, não sei quem, não sei quem. De mídia. Maravilha, sabia que... Eu lembro quando eu saí daqui, na nossa formatura, na Casa de Espanha, aquele mundo de gente. Você era o nosso paraninho. Tinha, assim, 10 pessoas empregadas. Das 90 que estavam se formando. Isso eu estou te falando 2000. Era muito angustiante, assim. O que vai ser da minha vida? Eu acho que a gente pensa isso todo dia. O que vai ser da minha vida? O que eu vou fazer da vida? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou entrar no mercado? Será que eu vou ser feliz? Tá vendo? Eu lembro das perguntas. Será que eu vou ser feliz? Será que eu fiz a escolha certa? Como é que eu vou furar essa bolha? Como é que eu vou entrar? E a gente se formou nessa dúvida. Eu, Vani Paiva, Diogo, todos, Flávia, todo mundo. E a vida vai respeitar o tempo das coisas, né? Arruma um estágio aqui que te conhece, não sei o que. Eu trabalhei com jornalismo 15, quase 20 anos, antes de poder me dedicar ao que eu amo fazer. Tudo hoje, quando eu olho, faz sentido, sabe? Então, assim, eu extraio uma peça, eu ligo para um amigo que eu conheci no jornal lá em 2005 e eu consigo um espaço legal no jornal porque eu tenho uma história ligada com essa pessoa, porque a gente deu plantão junto domingo, enterrando o no domingo, sabe? Então, assim, tudo, a coisa vai se desenhando e a vida vai fazendo um sentido, assim, muito emocionante. E isso tudo tá me vindo, eu tava lá embaixo, cheguei mais cedo, fiquei no pilotis, vendo, assim, quantas conversas, quantas descobertas de vida aqui. É a hora que a gente amadurece a nossa cabeça, né? É a hora que a gente fala, tá, então eu sou essa pessoa. Então eu gosto disso. Então eu tenho essa sexualidade. Então eu gosto dessa música. A minha turma foi uma turma muito talentosa, muita gente está por aí. Ninguém do meu círculo seguiu no jornalismo. Curioso. 25 anos depois... 25 anos depois, ninguém está exercendo a profissão, mas essa profissão foi válida para a nossa história, para muita coisa servir. Eu queria fazer só 2 perguntas, porque eu fiz um roteiro assim, gigantesco, com medo da plateia flopar e não perguntar nada. Mas eu tenho certeza que não vai nada. A razão de vocês estarem aqui é poder conversar com eles. Então, eu odeio o monopólio da palavra. Mas eu queria perguntar 2 coisas em relação ao texto, à arquitetura de Copacabana. A gente estava estudando agora em cultura brasileira o filme do Kleber Mendonça, pelo som ao redor. E o Kleber fala que a má arquitetura ela fotografa muito bem. E Dona Laurita tem várias, frases antológicas sobre a questão da arquitetura de Copacabana, as linhas de sol, a nuvem, enfim. E aí é curioso, porque tem uma outra frase do Calvino, que é um escritor italiano, que ele diz que a cidade é o símbolo capaz de exprimir a tensão entre a racionalidade geométrica e o emaranhado de existências humanas. A peça é exatamente isso, né? Ela vai num movimento pendular entre essa arquitetura dura do espaço e das personagens, em contraponto com essa nostalgia da memória. E acho que o Drummond entra muito bem ali. Sei que o Gustavo é um Drummond maníaco como eu, tatuado, né? Caricatura do Drummond. E o Drummond fala naquele poema. Sei que o mundo grande se dialoga muito, inclusive até a Amanda fala isso, né? Ela cita, né? A vida futura, não achei que era. Exatamente. Faz uma paráfrase ali. Mas o Drummond tem um outro poema, que é o Ausência, que ele fala: por muito tempo achei que a ausência é falsa e lastimava ignorante a falta. Hoje não há lastimo, não há falta na ausência. A ausência é estar em mim. Me sinto a branca tão pegada, com chegada aos meus braços, que rio e danço e invento exclamações alegres. Porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém arroba mais de mim. Dona Laurita é isso. Acho que esse retrato desse acúmulo de ausências assimiladas. Eu queria que vocês falassem um pouco dessas referências literárias, urbanas, arquitetônicas, na construção do texto e das personagens. Eu vou falar pelo começo, que é o texto. Como eu morei em Copacabana, eu acho que como a gente ficou confinado, aí tem esses gatilhos que a gente não sabe de onde vem.
eu e aquele meu paredão, né? Eu lembrei que quando eu era criança, eu passava férias na casa dessa minha avó, na Domingos Ferreira, que hoje mora minha mãe, mas minha avó morava lá, minha avó, que eu era apaixonado. E eu ia para as férias lá e tinha um... E é real, a história está na peça, mas é real. Ela tinha um pedacinho de mar de Copacabana, porque tinha uma casa ali. E subiu Pestana, que aliás foi uma obra que demorou a acontecer, né? Puta da vida. Tiraram a minha vista e não sobe esse prédio. E ela acabou a vista dela, um trocico de mar e o sol. Então, isso também e ficou limitado, né? Eu acho que essa limitação, eu lembro de eu muito pequeno, 7 anos, de ouvindo ela irritada com isso tudo me voltou agora, 40 anos depois, numa situação também de confinamento. Aí eu ponho isso no texto. Aí acho que vem as atrizes, que isso é lindo do nosso trabalho, e revestem de humanidade. Porque aí é que é o barato da coisa, né? O que eu escrevo são palavras num papel. Aí elas vêm com toda a subjetividade delas. E isso é lindo de trabalhar com grandes atrizes, com grandes atores, né? Porque eles têm arcabouço de subjetividade. Então, uma palavra que você botou... Eu tenho uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é um prazer só meu. Mas eu repito frases ou palavras nos meus próprios textos, para ter só o prazer de ver grandes atores falando aquilo. Então, por exemplo, na Tropa, eu botei o Otávio dizendo, é um fraco, a hora que ele fala do próprio filho. Eu falei, é um fraco. E eu botei a Lília dizendo, ela falando da filha, do genro, é um fraco. E é uma delícia, porque isso que você estava falando de estar sempre vivo, nunca é igual. Ela nunca fala igual. A gente nunca nem conversou sobre isso. Mas como ela está no vivo da coisa, é um fraco. Fraco. Eu já vi tantos fracos, e acho que isso explica muito o meu prazer de assistir sempre, porque eu nunca vi a mesma peça, embora eu tenha escrito. É o mesmo texto, mas nunca é a mesma peça, nunca é a mesma atuação. Então, enfim, sobre o texto, acho que é isso, né? As referências vêm daí. Eu acho que eu entro com a parte arquitetônica da coisa e essa subjetividade quem traz são as atrizes, esse humano, né? Eu proponho e elas revestem. Emaranhado de existência do humano. Exatamente. Quer falar um pouquinho Agora, sobre como isso? elas fazem... Só para acrescentar, é que, como você falou, né, que apesar da gente estar engessado, né, a gente deixa a liberdade do sonho para o público. É nele que se manifesta tudo aquilo que a gente está contando. Porque no palco ele é muito simples, é uma forma que a gente encontrou, uma porque a gente não tinha dinheiro para fazer, que a gente faz com os nossos recursos, mas a gente encontrou uma forma elegante de contar essa história dentro da simplicidade. A simplicidade não necessariamente, aliás, é muito mais difícil fazer o simples. Por quê? Porque a própria palavra já diz, né? Porque ele não pode ser qualquer coisa. E para você chegar no simples também é muito difícil. Então, aquilo que vocês veem no palco, que é de uma elegância simples, mas ela é engessada, porque não é um cenário mirabolante, a gente também não... É um espaço fechado, a luz também determina muito o nosso espaço onde a gente tem que agir. E quando acontece a peça, quem está sonhando, quem está entendendo é o público, sabe? E isso que eu acho essa troca que é muito, muito, muito bonita. Muito. Eu ia contar uma coisa também, que um pouco antes da pandemia, eu fiz USP, eu fiz a Escola de Arte Dramática, e era assim também. Imagina, eu era uma criatura extremamente reprimida, chegava na escola, virava, sei lá o que eu virava. Eu virava assim, eu parecia que abaixava uma pombagira em mim, porque a minha cabeça, tudo aquilo que estava tolhido, eu virava uma coisa assim, liberta, como se fosse nascendo a borboleta, todos os dias nascia alguma coisa dentro de mim, justamente porque eu estava precisando contar uma coisa que eu queria ser para o mundo, que era atriz. Então, dentro
da faculdade, na USP, a USP, eu também participava no bandejão com tanta gente que virou tanta coisa e que estudaram comigo e que conseguiram seus objetivos e que a gente só ficou sabendo depois de um tempo, depois quando a gente começou a exercer a profissão. Então, aquele movimento assim de uma busca para se realizar e justamente ser alguém na vida, como é bonito. O que eu acho é que esse tempo de vocês agora é que não pode ser esquecido, jamais, porque ele vai ser, todas as vezes, vai ser aquela alavanca que te impulsiona para você não desistir. É o teu começo. Então, isso eu acho que quando a gente visita uma faculdade onde a gente fez história, a nossa história, e vê a história que a gente está construindo agora, é tão delicado e é tão importante ter sempre na cabeça esse momento quando a gente começou. E quando a gente começou, é o que é o mais importante. Porque a gente não sabe como é que vai terminar. Às vezes eu posso sair na rua, cair um piano na minha cabeça, acabou. Não é? Mas a gente sabe como começou e quando começou. Então, é importantíssimo não esquecer. É isso que vai ser a alavanca e o impulsionamento de tudo. Entendeu? Eu estava lembrando outro dia, eu assisti uma vez uma palestra, não foi aqui, num curso do Ricardo Linhares, que é bem amigo da Lília, autor de teledramaturgia, né, de novelas. Era o Ricardo, a Thelma Guedes e a Duca Rachid. Era uma masterclass, uma aula deles de 2 horas. O Ricardo falou uma coisa que eu nunca me esqueci, não o conhecia, mas essa frase ficou gravada na minha cabeça. Alguém perguntou, como é que entra, como é que começa? Ele falou assim, não deixe de pegar nenhuma oportunidade que passar na sua frente. Isso, ele falava ele falou, eu acho que ele começou a escrever para o Sítio do Pica-Pau na TVE. Porque alguém não pôde, quero, pegou, fez, e dali foi para onde, foi para... Eu lembrei disso outro dia pelo seguinte, porque eu podia ter dito não para Ana Beatriz. Né, Sérgio? Eu podia ter dito, Ana, estamos no meio de uma pandemia, não tenho nada pronto. Não. A gente também, porque muita gente criticava, porque dizia que não era teatro. Claro que não é teatro, gente. A gente num palco com 3 câmeras, ninguém sentado, a gente falando para as câmeras, e depois abaixa um telão e as pessoas assim aplaudindo no telão. Isso é teatro? Não, isso é qualquer coisa menos teatro. Mas se a gente tivesse dito não, olha quanto a gente ia deixar de... Nossa história era outra, não era essa. Então, isso é muito importante. Às vezes a gente parece que... lógico que tem algumas ciladas, né? Eu já disse, não é para aceitar tudo, não. Tem algumas coisas que você fala assim, isso não dá. Mas a intuição diz, a intuição sempre diz. E se vocês, eu tenho certeza que quem é roteirista, quem trabalha com cinema, quem trabalha com teatro, quem é jornalista, quem está nas mídias, a primeira razão é sempre a intuição. A razão de existir é a intuição. É a intuição. Depois, aí vocês vão fazer outro tipo de análise. Então, se sopra mais forte, pode ter certeza que é esse o caminho. Se sopra errado, aí vocês, por favor, sigam, porque se não seguir, vai se arrepender mais adiante. Desculpa. O Gustavo foi colunista da Veja Rio durante alguns anos. Uma pena que acabou, que eu lia sempre. E ele escreveu uma coluna, isso não é teatro, isso é teatro, né? Falando justamente, enquanto eles estão discutindo se isso é teatro, a gente está fazendo teatro. E é curioso, porque e você falava que talvez o teatro era quase um exercício de futurologia. Talvez o teatro filmado ou o teatro ao vivo na internet ele se sustente. E é engraçado que, se a gente comparar o teatro e o cinema, os cinemas ainda estão carecendo muito de público. Os teatros, em especial as peças do Gustavo, estão lotados. É curioso pensar isso, né? Porque o streaming, né, ele se sedimentou durante a pandemia. A gente fala muito sobre isso no curso.
E o teatro filmado, ele meio que ficou para trás, né? Porque foi uma avalanche, tudo estava carente disso. O Piva, domingo, comentou isso. A gente estava esperando, elas iam entrar em cena, deu um segundo sinal, quando a gente olhou aquele mar de gente. O Piva falou para mim, realmente, o teatro, que coisa surpreendente, porque a gente sempre acha que quando ele morreu, se você olhar a vida antes da pandemia, a vida do teatro estava muito mais difícil do que ela está hoje. As pessoas estavam carentes desse encontro. E o cinema, eu vou muito ao cinema, eu moro aqui na Gávea, eu moro em frente ao shopping, que tem 5 salas. Eu vou muito, geralmente tem eu só. Eu e mais 2, eu e mais 3. É raro ter muita gente. Até porque os filmes estão simultâneos, está no streaming e está no cinema. Então, para que eu vou sair de casa? Por que eu vou gastar dinheiro? Tem a comodidade. O cinema ainda não se achou, né? Cavi Borges tem feito no Estação Net assim, um movimento de trazer clássicos, né, para poder fomentar essa plateia. Porque tudo está no streaming já, e esses filmes não, né? Então isso é uma saída. Eu sempre acho que é uma coisa cíclica, sabe? Eu acho que assim, acho que vai ter um tempo, essa coisa do streaming, você ter o conforto na sua casa, você poder interromper e voltar a hora que você quiser, você saber que você está lá diante você que coordena a situação, né? Isso é muito mais, sei lá, exatamente, confortável. Essa palavra que estava me vindo na cabeça. É confortável, exatamente isso. Então, o que acontece? Agora está assim. No teatro, eu acho que as pessoas elas estavam inconfortáveis de não estar saindo para alguma coisa. E mediante o público, ele assim, é como se você acreditasse que, nossa, tudo aquilo que eu passei acabou, sabe, tudo foi embora, então eu estou vivendo uma outra vida. Isso impulsiona também você a acreditar que você, nossa, eu não vou mais passar por aquilo, eu estou junto com outras pessoas que eu não conheço, estou fazendo parte, isso tudo é muito importante. Agora, o cinema não é assim, o cinema está próximo ao conforto, mas é cíclico. Eu acho que daqui a pouco as pessoas vão começar a sentir muita falta do cinema, muita falta de ir para a sala de cinema. Tá? Tem um tempo, eu li uma entrevista do Fernando Meirelles dizendo que dificilmente vai acontecer novamente aquilo que sempre que acontecia. Até mostrei para ele na brasileira. Mas eu confio, admiro demais o Fernando, eu acho que ele, mas particularmente eu acredito nas coisas cíclicas e eu acho que as coisas vão voltar. Né? A experiência do cinema no cinema, ela é totalmente diferente da experiência do cinema em casa, né? E eu acho que, assim, as pessoas que continuam indo e tudo mais são as pessoas que querem muito ter essa experiência, assim. Eu acho que a grande diferença entre o teatro e o cinema é que o teatro não dá para fazer se não tiver ninguém na plateia. Precisa de gente. E isso que a plateia tem de, tipo, querer estar do lado um do outro, tipo, porque a risada fica mais forte, o choro fica mais com nó na garganta. O teatro, querendo ou não, é uma experiência coletiva. Se tem uma pessoa na plateia, tudo bem, dá pra fazer, assim, mas é muito diferente de ter uma plateia lotada. E o cinema, não tanto, assim. O cinema, você pode sentar na sua cadeira e você não precisa estar compartilhando aquilo com outra pessoa. Que é o que acho que acontece hoje em dia quando a pessoa vai e põe na TV. De casa, ela senta no sofá, ela vai ver um filme ao mesmo tempo, e aí cria-se um mau hábito de mexer no telefone, de parar, de sair, porque também, assim, a experiência do cinema, ela não foi feita muito para ser pausada, né? É isso, assim, você põe e você vê 2h30, 3 horas, acho que até por isso que, assim, esse ano teve os filmes do Oscar foram os de maiores duração. Teve uma média, se eu não me engano, de 144 minutos. Que também é uma forma de você ter um apelo da pessoa ir de volta, assim, fazer com que o público volte para o cinema. Veja o Avatar que for, enfim, mas tipo, na tela grande, sabe? Com todos os sons e capacidade tipo, de olhar que uma tela grande vai te dar, que a TV não, assim. Eu acho que tem um pouco disso, assim, realmente eu também acredito que seja um ciclo, assim. Agora a gente está aqui, se tudo der certo, daqui a um tempo, não. Posso fazer uma pergunta? Queria fazer uma pergunta assim para vocês. Vocês costumam ir ao teatro? Sim. Ai, que bom! Quem assistiu a nossa peça? Vocês gostaram? Vários tentaram e estava a lotação esgotada. Pois tem que comprar com antecedência. Mas, sabe, assim, para mim, eu sempre quando eu produzo, eu sempre penso no jovem. Porque eu
como estudante, na minha época, para você assistir teatro, se você não tivesse a carteirinha de estudante, e mesmo assim, a gente era muito, muito, muito duro, a gente não conseguia. E o que a gente fazia? A gente pegava a nossa carteirinha, ia na bilheteria, pegava os espetáculos de Fernanda Montenegro, Raul Cortez, todos aqueles que a gente assim admirava demais, ia com a carteirinha, mostrava e pedia pelo amor de Deus para deixar a gente assistir. E eles deixavam a gente assistia no chão, sentadinho na escada, porque não tinha cadeira, que geralmente estava sempre, grandes nomes, estava sempre lotado. E eu sempre, o que eu mais prezo é a formação de plateia. Que a grande formação da plateia vem de vocês. A gente precisa. Por que a gente precisa? Porque vocês aqui serão a geração futura. E a geração futura, ela necessita de contar a história, mostrar a história e divulgar o nosso trabalho. Porque a televisão, para mim, ela é muito importante na minha vida. Para mim, a televisão é cultura. Eu cresci com grandes autores, grandes atores, grandes oportunidades de fazer textos incríveis. É cultura. Mas o teatro, ele é necessário. Ele é necessário, mesmo que você não assista alguma coisa que você não goste tanto, mas ele abre a tua cabeça, alguma coisa vai fazer para você de importante. Outra coisa, Nelly, profissionalmente, para um jornalista, para um roteirista que não frequenta teatro, é complicado. Sim, não. Aí é uma coisa que, com certeza. Mas eu estou falando enquanto a juventude mesmo. Como é importante. E como isso, antigamente, a gente deixava... Tinha o dinheiro da condução, tinha o dinheiro de tomar o nosso... Não tomo cerveja, mas eu nem sei o que eu tomo. Eu não tomo nada, mas assim... Na época, era uma Coca-Cola, sei lá, comia uma coisinha, assim, um pastel, e tinha o dinheiro do teatro do mês, que a gente tinha que ir. Tinha que ir porque era uma fonte de cultura. Então, eu admiro muito quem gosta, eu adoro sair de cena, sair do teatro e ter gente jovem esperando, dizendo ou que fez, ou que gosta, ou que levou a mãe, porque isso é o futuro para a gente, é o futuro para vocês. Então, eu fico muito feliz de saber que vocês... e faço questão, eu gostaria muito de que a gente se encontrasse lá no palco, em cena, e eu saber que vocês estão lá assistindo, porque, de alguma maneira, todas as vezes que eu penso sempre em formação. Se eu estiver formando alguém, eu estou realizando o meu objetivo de vida. Se eu estiver lá por ego, por sucesso, por grandiosidade, é o que eu falo, campeão na cabeça, acaba tudo isso. Então, assim, a gente não vai a lugar nenhum, entendeu? Então, eu gostaria muito que vocês fossem assistir também, para entender essa história da Dona Laurita. Vocês vão ver, nossa, vocês vão entender que nem quando a gente estuda, depois vem a prova e fala assim, caiu na prova, eu sei tudo. É um teste. Bom, eu vou ter que fazer aquele encerramento. Bom, mas eu vou abrir para a plateia, vou encerrar agradecendo, mas depois, se der tempo, eu queria te perguntar sobre o Divã e sobre Maria do Caritó, que foram peças que viraram filme, e se a lista já tem esse projeto. Mas eu não posso deixar de dizer o seguinte, eu vi Divã 5 vezes. Eu comecei a fazer terapia a peça. O filme, milhões. Eu uso um trecho dele na cena brasileira. A gente trabalha comédia, da Globo Filmes e tal. Mas eu vi 5 vezes Divã e eu comecei a fazer terapia nesse momento. Tinha uma fala que você... Era um monólogo, né, com o seu terapeuta, para não sei se vocês viram um filme aberto. Claro que o filme é outra coisa, tem outros personagens. Eu torço que a lista vire filme. Vai virar. Eu quero ver o síndico. Eu vou fazer o teste do síndico. E o filho do síndico também, né? Namorado da Amanda na festa. Sem spoiler, maravilhoso. É engraçado que o síndico fala assim, o síndico, né? Coronel do Exército Reformado. Quando fala isso, pronto. Coronel do Exército Reformado, a plateia já vem abaixo. Vai ser um grosso, né? Abaixo. Você pode fazer o síndico.
O Gustavo Cantinho, ele já deu um aval. Mas tinha uma fala no divã que era assim, eu fazendo terapia e o terapeuta falava sempre sobre a mãe, né? Porque minha mãe é maravilhosa, mas é mãe, né? Então, aí uma fala que você falava e eu vi 5 vezes e você repetia sempre, não é nunca igual. Né? E tem minha mãe, já se fala, né? Eu nunca mais esqueci, eu sempre conto essa história. Aí toda vez a mãe. E o terapeuta foi assistir, né, inclusive. Sim. Mas eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui, agradecer essa plateia gigante, né? Acho que a razão da gente fazer esses eventos, né? É justamente trocar pessoas tão importantes, tão renomadas, trazer ex-alunos também, né? Como o Gustavo, né? A Júlia, né? E queria também agradecer em nome da diretora do departamento, a Tatiana Siliano, a presença de vocês aqui, tá? Muito obrigado.